parar de se anular, mesmo sabendo que deveria, hein, minha amada imperatriz? Começando aqui nosso encontro de hoje. E prepare-se, porque essa semana vai ser uma semana aí cheia de encontros. Todos os dias vou estar aqui com vocês numa live diária aí, uma vez na semana. Vendo aqui um filtro pra gente. Pós-cara de piscina. Não, isso aqui parece balada. Gostei dos brilhinhos. Então, bora bater um papo. Tem uma história pra contar aqui pra vocês. Deixa eu ver ali, tem umas manchas esse filtro? O que é isso aqui em cima? Não sei. Então, olha só. Tem uma história pra contar pra vocês hoje. Que aconteceu agora há pouco e que faz muito sentido com o tema de hoje sobre se anular, parar de se anular, né? Eu acho sim que esse filtro tem alguma coisa. Então, para pensar comigo. Se você é dessas mulheres que você já prometeu para si mesma que você não ia mais se anular por homem nenhum, e mesmo assim você continuou fazendo isso, fica comigo hoje nessa live até o final, porque realmente nós vamos falar aqui sobre esses detalhes. Essa semana inteira, hoje é segunda, e terça, quarta, quinta e sexta mesmo, sendo feriado, nós vamos ter aí essa live das 12h12. Então já coloca na tua agenda, para quê? Para você almoçar comigo. E aí a gente vai falar sobre isso, sobre esse tema, muito relacionado às questões de se anular ou não se anular no relacionamento, certo? Então, hoje você vai entender exatamente o que tá te prendendo nesse padrão e o que você precisa mudar para sair disso de verdade. E no final da live, tá? Eu vou... Se tiver aqui alguém que queira participar aqui ao vivo, a gente pode fazer uma análise aqui do teu caso, tá? Você pode mandar aqui no chat, ou dependendo, você pode até entrar aqui ao vivo comigo pra gente conversar e você aprender aí na prática, tá? Então já chama aquela amiga que de repente vem trazendo essas relações de anulação aí ao longo desses últimos tempos na vida, para que ela possa, então, também ter a oportunidade de mudar todo esse contexto, tá? Para quem não me conhece, eu sou a Gabriele e eu ensino mulheres aqui na internet a pararem de se anular para viverem relacionamentos onde elas possam ser valorizadas. Alguém aqui tem esse desejo, né, de ser valorizada? E eu te digo assim, isso não vem de teoria, isso vem de prática, porque eu já vivi isso, tá? Eu já me anulei, já aceitei menos que merecia em relacionamentos e até entender o que estava por trás disso. E não apenas isso, talvez eu tenha que ter passado por diversas experiências, questões vividas no sentido de relacionamentos na minha vida, para que eu tivesse, aliás, a coragem de trazer o assunto de relacionamentos aqui pro meu trabalho, porque na verdade essa é a minha verdadeira missão, tá? E às vezes a gente quer fugir um pouco das coisas e eu vinha fazendo isso, mas ó, acabou, a Songamonga saiu daqui e a imperatriz tá aqui para te ensinar para você virar uma imperatriz também. Então, me conta aqui no chat, você se sente atualmente anulada aí no teu relacionamento? Alguém aí? Escreve eu, para eu entender o que tá acontecendo contigo de verdade, tá? E hoje aqui a gente vai falar sobre você não se anular por amor, tá? Quero te convidar para essa semana, enquanto você estiver almoçando comigo, estiver aqui ao vivo comigo, você trazer a sua taça pra gente brindar, tá? E essa taça tá com floral, por isso que ela fica nessa cor. Então venha pronta, venha linda, venha cheirosa e maravilhosa para os nossos encontros dessa semana. Aqui aparece menos ainda. Aqui você tem a sua lâmpada mágica, mais de uma, né?
que não falta que é lâmpada mágica para você fazer os seus pedidos aí pro gênio da lâmpada ou a gênia da lâmpada, né? Então a primeira coisa que você precisa entender sobre você não se anular no amor é que muitas vezes você pode estar se anulando por medo. E aqui eu separei 3 medos que podem estar relacionados aí, tá? E que eu já senti na pele, senti na prática isso também. Você me fala se você já sentiu. Mas um deles é o medo de perder, né? Então, muitas vezes quando a mulher tá ali toda apaixonada pelo cara, pelo bonito, como eu digo, né? Tá ali toda apaixonada, aliás, né? Eu andei brincando nos vídeos, né? Tá toda apaixonada pelo bonito, que nem é bonito, né? Que é feio, né? Porque, infelizmente, às vezes a mulher tá tão apaixonada que acha que tá abafando ali e o cara, na verdade, não, de beleza não tem nada. Mas também dizem que fisiologicamente a mulher não vai necessariamente buscar beleza no homem, ela busca outras coisas, e essas outras coisas reais mesmo são, por exemplo, a questão da segurança, e a segurança vem através de uma proteção que esse homem traz, que ela sente isso de tal maneira que não é uma segurança simplesmente física, né? É uma segurança que traz uma tranquilidade emocional, acaba trazendo uma segurança emocional. Então, muitas vezes, a mulher acaba tendo esse medo de perder a pessoa amada, né? E se comporta, então, aceitando coisas que no fundo não gostaria. E eu posso dizer pra vocês, gente, isso vai começando de uma forma muito silenciosa, que muitas vezes você não percebe que tá acontecendo. A anulação, ela é um grande perigo, porque ela começa de uma forma silenciosa. Vou explicar o que eu quero dizer com isso. E quando você vê lá na frente, você já tá tão imersa nisso, você já tá vivendo aquilo ali de uma forma que simplesmente você não consegue mais se desvencilhar, muito menos sozinho, tá? E por que eu digo que ela começa de uma forma silenciosa? Porque no início, ali num certo ponto do relacionamento, você pode estar ali realmente muito apaixonada, né? Então tem estudos que mostram que a paixão ela vai até em torno de 2 anos, mais ou menos, algumas coisas falam um pouquinho mais. Então você pode estar ali tão apaixonada, tão imersa naquele momento, que você simplesmente começa aceitando algumas coisas, fazendo algumas coisas que o bonito pede, né? E, de repente, você se vê simplesmente fazendo tudo ali por aquele homem e passando um pouco do ponto, porque não tem problema fazer as coisas. Óbvio que você tá ali com uma pessoa, você quer agradar, aí é que tá, tem que tomar o cuidado, né, que é um limiar bem delicado, né, esse agradar, né, porque agradar até um certo ponto que não te fira, porque o ponto que muitas vezes as mulheres se perdem é ficar ali só tentando agradar, e às vezes os homens também acabam caindo nisso, então no ponto de querer ali agradar e não necessariamente conseguir não passar esse limite onde a própria pessoa se perde, começa a se perder da sua identidade. Então eu digo que a anulação ela é um risco muito grande, porque começa de uma forma silenciosa, que no início é aquela coisa, né, aquela poção da paixão mesmo, imersa naquilo, vai agradando, vai fazendo uma coisa mais aqui, mais ali, e daqui um pouco, quando você vê, você simplesmente tá só fazendo tudo pelo outro, tá? Bem-vindos quem tá chegando, eu tava acabando aqui o raciocínio pra gente seguir, que a gente tá falando aqui sobre esse assunto importante. Aliás, todos os dias dessa semana, inclusive no feriado, almocem comigo, peguem sua taça para brindar comigo às 12h12, tá? Taça com floral, né? A pessoa chega aqui, é uma taça amarela. Gabriela, você tá bebendo xixi? Não, é floral. Não é xixi. Então, voltando a esse tema do porquê, assim, o você se anula muitas vezes por medo. E às vezes, gente, eu preciso dizer uma coisa importante aqui. Tanto para mulheres quanto às vezes para algum homem, você pode ouvir, assim, a palavra, assim, anulação, né? Ai, tô me anulando. Eu confesso para vocês, e era uma palavra que eu não tava querendo trazer muito na minha comunicação, e aí eu peguei e disse assim, opa, Gabriele, te peguei! Né? Eu mesma estava me sentindo, de certa forma, ferida com esta palavra. Por quê?
Porque muitas vezes eu acho que uma mulher ou até o homem vai passar assim, diz assim, né, eu te ensino a você parar de se anular no relacionamento. Vamos pensar juntos aqui, tá? Aí você vai pensar assim, o quê? Se anular? Peraí, isso aqui não é pra mim, porque eu não faço isso. Uou! Mas quando a gente começa a conversar mais a fundo, aí a gente percebe que muitas vezes a gente faz. Por isso que eu tô mais aqui no início dessa live até trazendo alguns exemplos que eu já fiz isso, né? E hoje cuido para não repetir, para não fazer mais, para quebrar esse padrão. E é onde eu entendi, que é o que eu disse, estava falando ali, que eu reneguei muito e vim para essa área de relacionamentos, porque é o que está no meu mapa astrológico, no meu manual estelar, como eu falo aqui para vocês, e é ali a minha missão. Eu estou aqui para ensinar e apoiar mulheres a saírem disso. Essencialmente mulheres, homens também, mas essencialmente a mulher se coloca muito nesse lugar. Porque, gente, o que tem de mulher se anulando em relacionamento, só que tem um problema seríssimo. Quando a mulher se anula no relacionamento, que ela tá lá com medo de perder o bonito, que como eu digo, que às vezes não é nem bonito, não é todo mundo, gente, mas tem uns aí que a mulher acha que é bonito, mas é feio, né? Então, quando a mulher tá com esse medo de perder, ela começa se anulando dentro do relacionamento amoroso e isso extravasa para as outras áreas da vida. Daqui um pouco começa a ter sintomas no corpo. A mulher anulada, sabe qual é um sintoma que ela vai manifestar? Mioma no útero. Psicossomática, metafísica da saúde. Então, muitas mulheres que têm problemas no útero, problema nas mamas, reflexo de como ela se relaciona com o parceiro, com o bonito, tá? Então, vai extravasando essa anulação para a área da saúde, da pessoa, da mulher, do homem também, gente, entendam, né? Só cada um vai manifestar de uma forma diferente, né? E pro trabalho, e pro dinheiro, né? Então é aí que muitas vezes as coisas vão se perdendo. Então, além desse medo de começa a se anular por medo de perder o ser amado, a pessoa amada, tá? Segundo medo que começa a se anular, medo de ser rejeitada. E isso demonstra uma falta de posicionamento, de postura. Cadê uma mulher com postura? E não é nesse caso ser uma mulher grossa, não é ser, como se diz, não é grossa, não é anulada, não é arrogante, é a mulher no lugar dela, do feminino, tá? Então, esse medo de ser rejeitada, ele muitas vezes vem de outras situações e aquilo ali tá refletindo no relacionamento. Normalmente, eu costumo dizer de forma muito enfática que os problemas que a gente tem na nossa vida e que refletem na área do relacionamento, ou mesmo nas outras áreas, tá? Acabam vindo da infância, de um passado mal digerido, né? Então, de uma infância que teve lá alguma situação com o pai, alguma situação com mãe, e que ficou guardado, armazenado numa programação ali mental, emocional também. E aí hoje o ser humano tá ali, né, a mulher, o homem estão ali vivendo sua vida, com 30, com 40, com 50, com 60 anos, seja com quantos anos for, e simplesmente estão replicando algo que vem lá da infância. Então, nos relacionamentos, isso é muito comum. Então, quando tem, se traz esse medo de ser rejeitada dentro do relacionamento, né? Nossa, e se a outra pessoa não me quiser mais? E se a outra pessoa finalizar o relacionamento comigo? Ai, meu Deus, mas eu não vou mais conseguir viver sem ele ou sem ela. É horrível, né? Aqui eu puxei o meu leão pra fazer o drama aqui, gente. Mas assim, todos nós, quem nunca? Quem nunca? Quem nunca passou por alguma situação? E um outro medo que eu separei aqui para falar é o medo de ficar sozinha. E esse medo, inclusive hoje, antes da live, né? Mais cedo eu gravei alguns vídeos para os próximos dias aí que vão sair para vocês. E eu gravei um medo que fala sobre o medo de ficar sozinha. E lá naquele vídeo, apesar de ser um vídeo curto, aqui a gente tem mais tempo para conversar, mas lá no vídeo curto eu falo sobre a questão de que eu sempre tive medo de ficar sozinha. Aliás, eu tô lembrando aqui, eu tenho olha, eu vou contar uma história agora, eu tenho uma outra história pra contar pra vocês, da Pet Love, ó, né? Não é da Pet Love, mas é uma situação de uma entrega e das pessoas ali, que é bem a calhar pra esse assunto anulação. Qualquer coisa, vocês me lembrem aqui no chat, porque eu tenho que contar. Olha só,
essa questão do medo de ficar sozinha, esses tempos, eu tava lembrando de um trecho da minha história. Há muitos anos atrás, eu tive um namorado lá no Rio, e a gente tava num relacionamento e tal, e naquela época... Depois eu vou começar a contar um pouco mais, trechos maiores da minha história, tá? Mas assim, eu bebia bastante, é ótimo, né? Mas assim, eu sempre tive o hábito, puxando também de família, e bebia lá. Bebia no Rio Grande do Sul, que eu sou gaúcha, né? Bebia mais vinho, mais alguma coisa desse tipo. Mas quando eu fui pro Rio de Janeiro, eu comecei a beber cerveja. E esse namorado, a gente ia pro sexta-feira, sábado, a gente ia pros barzinhos do Rio, pra Lapa, pra outros lugares e tal. Então, sentava lá e bebia. Então, eu brincava que eu só namorava com homem que era parceiro de copo. Basicamente, eu não me conectava muito com homem que não bebia. E aí teve um episódio com esse rapaz que a gente voltou daquela noite, eu acho que era uma sexta-feira, e aí a gente voltou, eu morava na Lapa, e ele morava perto, mas naquele dia ele tinha ficado lá em casa, e aí a gente foi. E eu tinha bebido já um pouquinho mais da conta, e eu lembro que eu comecei a ter uma crise de choro, e assim... não tinha acontecido nada naquele momento com essa pessoa, a gente não tinha brigado, a gente não tinha discutido, não tinha acontecido nada, estava tudo bem entre eu e essa pessoa naquele dia, naquela noite. Só que aconteceu, eu não sei o que me causou a bebida ali, ela me trouxe alguma coisa, depois eu fui entender, gente, porque nessa época da minha vida, eu não tinha ainda aprofundado a parte terapêutica, como depois eu fui aprofundar e me tornei profissional na área, e hoje criei, né, a marca Estruturação Emocional que eu tenho para apoiar essas mulheres hoje. Mas naquela época não, fiz terapia desde criança, daí longo tempo, ia voltar mais a terapia tradicional aí. E eu não entendi alguns emaranhados energéticos que muitas vezes existem, até de outros momentos, às vezes para quem acredita em outras vidas, coisas assim. Gente, eu caí num episódio de choro compulsivo que eu não conseguia parar. E doía o meu peito. Não era doer de ter um ataque cardíaco, não era isso. Inclusive eu era bem nova, agora eu ainda sou, né? Mas passaram-se alguns anos. Doía aqui, né? Quem me conhece mais aqui já sabe, é porque nos vídeos curtos vocês não conseguem ter muita interação de quem é a Gabriele, mas eu sou meio palhaça às vezes, gente, eu gosto, acho que é bom trazer isso pras lives, né? Porque senão você fica aqui me acompanhando nos stories, nos lugares, e aí você não tá vendo bem quem é a Gabriele. Vídeo curto eu não posso expressar tanto isso. Não posso porque não dá tempo, tá? Que tem que ser curto mesmo o vídeo. Daí começou a me dar uma dor, assim, no peito, horrorosa. Ai, gente, não reparei que eu vou fazer a unha hoje, tá? É horrível. Começou a me dar uma dor no peito, mas era uma dor física, tá? E eu chorava, e o namorado me abraçava apavorado. Tipo assim, quem é essa maluca? Gente. Ai, depois não foi por isso que acabou o relacionamento, não. Ainda durou um tempão. Até hoje a pessoa ainda me manda umas mensagens, vou te contar, né? As pessoas 20 anos depois. Bom, aí, no final das contas, tinha uma dor física. E naquele momento vinha muito forte uma coisa assim, estava tudo bem entre eu e essa pessoa, mas era um medo de ficar sozinha. E depois, quando eu comecei a aprofundar a parte terapêutica e algumas técnicas que eu trabalho aqui, a gente consegue sim acessar situações de outras vidas, se tiver permissão para ir até. E eu acessei algumas coisas que realmente eu acessei, que teve uma vida lá, que eu teria sido abandonada. E também tem um contexto da minha infância aqui nessa vida como Gabriele. Então depois eu fui conectando as chaves e entendendo um pouco mais as coisas, sabe? Só que naquele momento eu não entendia. Eu era só uma bebum que tava bebendo com o namorado, que tava super bem naquele dia, mas eu louca, chorando, e tinha uma dor e um medo de rejeição, um medo de ficar sozinha, até misturando esses dois medos aqui, como se tava tudo bem com a pessoa, mas como se fosse um medo constante de ele acabar, e se ele for embora, e isso, e aquilo. Então, gente, muitas pessoas acabam sentindo essas coisas e não sabem de onde vem, como eu não sabia lá atrás. Então, só depois que eu fui buscar todos esses conhecimentos
para transformar, e muitas vezes tu tem que limpar literalmente coisas que são lá de trás, que tem registrado de medo, de abandono. Os florais ajudam muito isso. Não é esse que tá aqui na água, tá? Que esse aqui, ele dá mais um fortalecimento, né? Que falei, a água tá amarela porque tem uma cânula de floral ali. São outros, aí são tratamentos mais específicos, né? Então aqui, quando a gente olha para esses medos, tem um ponto muito perigoso, né? Que muitas vezes você pode até já perceber que tem alguma coisa de errado, mas aí continua fazendo, porque é muito mais forte que a pessoa, e eu sei porque depois eu continuei por longo tempo ali repetindo situações de relacionamento. Então é como se fosse uma certa consciência de algo, mas sem ação, porque é como se tu tentasse e não conseguisse ação. Por quê? Porque tem um padrão automático, tem um padrão funcionando. Lembra que eu disse agora há pouco muitas coisas que ficaram registradas da nossa infância, tá? E que simplesmente, sem a gente saber, gente, é automático, tá só replicando pra vida de hoje. E veio de papai, veio de mamãe, só que tem uma coisa que eu sempre falo. Papai e mamãe não tem culpa de nada, a gente agora não vai fazer assim, apontar o dedo pra papai e mamãe. Minha querida e meu querido, agora a gente é adulto, 30, 40, 50 anos, uou, agora você vai buscar se transformar, mudar a forma como você via isso, para você ter outro tipo de situação na tua vida que tu deseja, tá? Então é como se fosse um emocional dominando o racional, tá? Por isso que essa reprogramação de emoções, questões que a gente tem ali, são importantes pra gente ter mais resultados, tá? Então, muitas vezes, o que a gente tá falando aqui até agora? Da problemática de tudo isso, né? De se anular. Vou lembrar vocês o que é o título de hoje, do que a gente está conversando aqui, embora a semana aqui, de segunda a sexta, a gente vai falar no contexto geral, cada dia eu vou abordar de uma forma, claro, mas o contexto geral vai vir sobre esse assunto de se anular, se perder nisso, né, e de se posicionar, tá? Então, hoje a gente tá falando de por que você não consegue parar de se anular mesmo sabendo que deveria parar, né? Deveria parar, mas não consegue, fica com esses medos de perder, de ser rejeitada, de ficar sozinha, tá? Tenta agir, mas não consegue. Por quê? Porque, na verdade, você tá condicionada, ligada ali a algo que foi lá atrás. E tem uma coisa que eu quero falar aqui hoje, que é muito importante a gente pensar, que é o seguinte. Principalmente, aqui é bem específico com relação à mulher, tá? Mas os homens são bem-vindos e vocês vão entender porque se vocês tiverem irmã, ou a mãe, ou alguém, mulheres na família próxima, amigas, você vai ver se você concorda comigo ou não. Mas, principalmente, eu diria que é como se a mulher tivesse sido ensinada, e aqui eu vou usar uma palavra que é marcante, tá? Doutrinada. É como se nós, mulheres, tivéssemos sido doutrinadas para serem aquelas fofinhas que tem que agradar, que tem que ceder, que tem que se adaptar, principalmente em tempos mais antigos, tá? Mas mesmo na minha geração... E mesmo um pouquinho depois, eu consideraria que foi. A minha geração, por exemplo, sabe aonde que a gente viu isso muito forte e que a gente foi doutrinado, todos nós, porque olha só, o homem, ele daí não foi doutrinado dessa forma, mas é como se ele fosse doutrinado a conviver com uma mulher que foi doutrinada assim. Então, ele já vai esperar que a mulher vá agradar, vá ceder ou vai se adaptar ao que ele quer, muitas vezes. Né? E tem que ter um balanço, cada um com o seu papel. Sabe onde que essa geração de 1980 foi muito doutrinada aí? 70, acho que dá para dizer também. 90 pegou resquícios ainda, mas muito forte, gente, de tudo que veio da Disney. Então ali todas as princesas da Disney, né? É como se elas estivessem nesse padrão doutrinadas a agradar, a ceder, a se adaptar, né? Então, a esperar o grande amor, esperar o príncipe encantado. E olha essa palavra, esperar. Então, muitas vezes, quantas mulheres que estão hoje com 30, com 40, com 50, com 60 anos que seja, e de repente continuam esperando. Aí eu esperava, gente, e ele tinha que vir no cavalo branco, príncipe encantado, ainda se fosse loiro de olho azul, então, uau, príncipe dos sonhos, não é? Então, mas quantas de nós esperou por isso e fomos doutrinadas a essa espera, a essa chegada?
Só que isso faz com que a mulher se coloque sim numa posição de espera. É o que eu digo do aqui, né? Pega o controle da televisão ali e bota ali modo stand-by, modo espera. Então, quantas mulheres não estão no modo espera relacionamento? E por que eu citei 50, 60 anos de idade? Porque às vezes a mulher, ela é lá dessa geração lá atrás, a Disney até mais antiga do que a geração que eu falei, ok? E aí o que acontece? Ela sim pode estar esperando até hoje chegar o homem perfeito, só que agora a gente vai falar uma verdade. Não existe homem perfeito, não existe mulher perfeita. Então, como que você quer ter o relacionamento dos sonhos? Viajar para a Torre Eiffel, brindar lá com o ser amado, pegar uma primeira classe, delícia, e você passear, e ele fazer carinho nos seus cabelos, e você estar lá feliz. Você mulher quer tudo isso, tudo de maravilhoso, e tá certa? Mas, e como fica o papel dessa mulher para que esse homem também tenha uma postura de um homem agindo ali na parte do masculino, se muitas vezes as mulheres estão ali ou só para agradar, cedendo, se adaptando, ou estão como? Pinto na mesa. Só que, né, é o cidadão que tem essa parte, não é a mulher. Então, quantas vezes nós mulheres estamos ali nessa posição, sem querer, mas batendo de frente e querendo competir. Só que aí tem uma coisa que eu venho falando muito nos vídeos, que é o seguinte: o homem, ele tem um instinto de conquistador, que a gente pode usar, grosso modo, caçador. E então a mulher é a presa. A mulher é a joia rara que esse homem vai querer conquistar. E ele precisa ser desafiado, ele precisa ter isso aguçado nele. Então, é como se, de certa forma, o homem, a gente pode trocar a palavra conquistador por competidor. É como se ele sempre estivesse querendo competir, aliás, com os outros homens, para ver quem vai levar esta joia rara, quem vai, né, ter inclusive de uma forma pejorativa, pode-se dizer. E eu tinha uma terapeuta que dizia muito pra mim que, um relacionamento que eu tive, que era como se eu fosse o troféu dele, né? Principalmente por uma diferença de idade. Então, quantas vezes o homem vai estar ali nessa forma de competição? Me confirmem aí os homens, porque, gente, isso é instintivo, tá? E isso é inconsciente. Às vezes o homem pode, de repente não... Não sei se é bem assim e tal, mas é inconsciente e é uma coisa instintiva. Então, e tem que continuar, o homem tem que continuar sendo desafiado para isso. O problema é que a mulher, naqueles medos e ânsias que eu falei antes, do medo de perder, o medo de ficar sozinha e de ser rejeitada, fica ali muito à disposição, muito disponível mesmo. Então, isso acaba destruindo o relacionamento e essa posição, esse conto de fadas, de eu vou esperar o príncipe encantado no cavalo branco, como eu fiquei esperando a vida inteira, e muitas mulheres ficaram e continuam. Até tu acordar e dizer, peraí, o príncipe encantado não é bem assim, e eu não quero o príncipe. Se comporte como uma imperatriz, como eu te chamo aqui para você se comportar, sem ser vítima, sem ser anulada. Então, se posicionando, tendo postura, você como uma imperatriz, daí você não vai ter o príncipe, você tem um imperador do teu lado. Uma grande rainha tem um grande rei ao seu lado, e os dois, né, se completando, né? Então, quanto você continuar, muitas vezes... se anulando, vivendo um relacionamento que não te valoriza, porque a gente tem que lembrar que a forma como a gente se trata é a forma como as outras pessoas vão nos tratar. Então, se a gente não está se tratando de uma forma respeitosa, como que você quer que o homem te trate de uma forma respeitosa? Porque muitas vezes as mulheres acham que não tem homens para um relacionamento bacana, mas os homens do outro lado também estão reclamando, não consegue encontrar uma mulher decente para se relacionar, uma mulher que não vá, sabe? Então, assim, o homem faça o papel dele, né, se comporte como homem, e a mulher com o papel dela. Outro momento a gente fala mais desses papéis, hoje não é muito foco aqui, tá? Então, o que realmente muda isso, na verdade, não é só entender, mas é treinar
ter um novo comportamento. É treinar, ter um novo comportamento e uma nova postura. Que, aliás, é o que eu ensino dentro do Código do Amor Próprio, que o nome dele é um treinamento mesmo, um treinamento prático. A gente tem o módulo que você aprende e o módulo que você vai para a prática, que é o desafio, inclusive, de 28 dias, que é uma novidade, porque eu decidi... Eu entendi que o treinamento ele precisava de uma coisa mais prática, então eu tô trazendo o desafio, e em vez de eu jogar o desafio lá dentro e só realmente entregar e vender para vocês, eu disse, não, peraí que eu vou fazer uma coisa diferente, e eu vou fazer acompanhamento com a entrega, que é essa primeira entrega, depois vai ficar lá, mas eu não faço esse acompanhamento no Código do Amor Próprio. A entrega vai começar agora dia 1º de maio, gente, no feriado mesmo, é isso aí, aqui não tem esse negócio de feriado. Feriado nada, feriado é a gente começar a se transformar, isso que é feriado. Um brinde. Então, o que eu até percebi? Eu percebi que muito conteúdo, eu tava com muito conteúdo lá dentro do treinamento. E aí eu pensei, não, peraí, isso aqui não resolve. Eu preciso de uma coisa que a mulher entenda e que seja mais prático. Os homens são bem-vindos também, tá? Eu tenho falado muito no feminino, gente, porque assim, é a maior parte do público, tá? Mas os homens são bem-vindos, os homens também querem relacionamentos, né? E quando eu ensino a parte do relacionamento, da postura da mulher, o homem tá na postura do contraponto. Tá? É a única forma que vai ter essa união. Até em relacionamento, duas mulheres, dois homens, sempre dentro do relacionamento, cada um deles está numa dessas duas posturas, tá? E que é a do feminino e a do masculino, independente do sexo biológico, vamos colocar assim, tá? Então, tudo bem até aqui? Algum comentário? Deixa eu ver aqui. Ficou aqui nesse filtro, esse filtro estranho aqui hoje, mas faz parte do show, né? Então, olha só, sobre o Código do Amor Próprio, a gente vai estar com ele sexta-feira, tá? Então, o que a gente tem lá dentro? A gente tem duas coisas, um módulo base, que é mais, vamos dizer, teórico, tá? É onde eu te dou clareza do que tá acontecendo, como é que você vai se comportar, e a gente vai trabalhar muito o teu amor próprio. Porque pensa o seguinte, relacionamento, se você não tiver primeiro no teu centro emocional, você não consegue estar com o outro. E aí depois a gente vai para o desafio de 28 dias para praticar. Por que eu escolhi 28 dias? Eu quero falar sobre isso, né? Porque, tudo por aí você vai ver desafio 21 dias. 21 dias que é aquele período mínimo para o cérebro começar a trocar um hábito. Tem livros falando sobre isso, ótimo. E aí eu quis ir além por dois motivos. Primeiro que 28 é o dia do meu aniversário, então ele faz muito sentido pra mim, e ele soma 10 e ele dá número 1, então eu quero que você saia como uma líder do Código do Amor Próprio, uma líder de si mesma, da tua própria vida, então você vai carregar a energia do 10 do desafio 28 dias. E além disso, a gente fecha 4 fases da lua, tá? Na verdade, isso é a parte principal juntando com o numeral, tá? E é uma transformação para você aprender a parar de se anular, dizer não, se posicionar sem medo. E olha só uma coisa legal do dizer não, que hoje, o que eu tava fazendo? Eu tava nadando hoje de manhã e me veio isso. Essa questão do dizer não, ela é muito interessante. Por quê? Porque não pensa que isso é só dentro do relacionamento amoroso. Pelo contrário, muitas vezes a pessoa não sabe dizer não dentro do relacionamento amoroso e se posicionar porque ela já não estava fazendo isso antes. Aonde é a história do antes? É na família. E é aí onde a gente muitas vezes acaba se perdendo muito, quando não tem esse posicionamento já dentro de casa, vamos dizer, né? Já com os seus, vamos colocar assim. Quando isso não acontece, você perde a mão das coisas, tá? Então, é muito importante você aprender a se posicionar, aprender a dizer não, e isso a gente vai fazer lá, eu vou te conduzindo dentro do Código do Amor Próprio. Eu sempre digo, gente, que eu não tenho muito como explicar um atendimento meu, um treinamento comigo, porque ele é muito de viver, de sensação. Eu trago muito essa coisa da experiência de você se transformar, tá? E esse tipo de acompanhamento, tá? Que nesse caso vai ser em grupo, eu só dou dentro das minhas mentorias, tá? Que daí é outra situação, é outro preço,
é outro patamar, tá? Então, realmente, é inédito isso que eu vou fazer agora. E eu quis fazer porque, em vez de eu pegar e ter as aulas e ir gravando, vai ser em vídeo, tá? Eu já tô com toda a programação pronta, vou começar as gravações essa semana do desafio, né? Desafio do 1 ao 28, e vou entregando e a gente vai trocando ideia no grupo, então vai ser muito gostoso, sabe? Porque eu poderia muito bem, não, vai lá, você entra aqui, e você vai, acessa a plataforma lá e vai fazendo. Que, na verdade, depois o Código do Amor Próprio ele vai ficar assim, porque ele é um produto que eu criei para ser um produto bem acessível, porque eu quero que todos possam me acessar, porque tem gente que às vezes nunca vai conseguir me acessar numa mentoria, né, que tem preços mais elevados, mas vai conseguir acessar pelo Código do Amor Próprio. Então eu entrego ele, sim, você vai fazendo sozinha, como eu já adquiri desafios e coisas assim no passado, e fazia sozinha, não tenho acompanhamento da outra pessoa, né? Porque às vezes tu paga um ticket que não é um ticket alto, é um ticket mais baixo mesmo, então você não tem esse acompanhamento. E eu disse, não, peraí, mas então vamos fazer uma coisa aqui, um meio termo, vai ser um pouquinho maior do que o preço original, mas, também não é absurdo, mas você tem o acompanhamento, tá? E aí, depois, vai ficar lá na plataforma e a qualquer momento você acessa, tá? Então, se você sente, assim, que você tá cansada de se anular, que você precisa realmente mudar isso na tua vida, faz o seguinte, você me chama no direct depois que acabar a live, ou se de repente você tá vendo essa live depois gravada, você me chama e a gente conversa pra ver se realmente faz sentido você entrar agora, você assim, não, peraí, deixa ali pra depois, tá? E aí a gente sabe como é que tá. Sabe o que eu parei aqui? Vou contar a história da Pet Love. E vai ser bem casual aqui com o negócio do anulação. Agora que eu vi que esse filtro que eu escolhi, primeiro que eu já tava vendo que é um desenhinho aqui em cima que eu não tô entendendo nada, que eu não tô vendo direito. Segundo, né, porque eu tava com a cara meio amassada na piscina hoje, gente. Eu tive que botar um filtro aqui. Ai, gente, aí aqui embaixo tá escrito aqui, ó, The Wedding of... Ai, gente, isso daqui é um filtro de um casamento de duas pessoas. Mas como eu tô falando de relacionamento amoroso, é bonito, né? Tomara que nenhum dos dois esteja anulado nesse casamento, né? Porque rola, né? Então, olha só, vou contar pra vocês o que aconteceu e que tem tudo a ver com a coisa da anulação, tá? Assim, né, é sem julgamento, tá? É sem julgamento que eu vou contar. Mas tem... e eu já não aguento, né? Porque eu já peguei e cutuquei a mocinha. Foi o seguinte, eu tava chegando da natação e eu parei pra gravar os vídeos, daí eu passei em outro lugar que aproveitava na rua, cheguei, tinha um carro aqui fazendo alguma entrega, quase que na porta da minha garagem, mas deu pra parar o carro a ponto de eu abrir o portão, tá? Só que quando eu vejo, tá as coisinhas da Pet Love. E eu tinha feito uma encomenda pra chegar aqui pros bichanos, né? Os gatunos. E pro Kiro. Aí eu vi a moça parada ali, já os pacotes. Tinha um pacote, tipo, ração de 10 quilos hoje. E eu disse, ai, tá pesado, né? Aí eu já vi que já tava tudo ali na frente. E a mocinha tentando apertar a campainha, mas eu não tava. E o rapazinho ali era tipo uma caminhonetezinha. Daí, eu disse, oi, tudo bom? Sim, sou eu, a Gabriele, né, e tal, né. Aí eu abri o portão, cheguei perto da moça, abri o portãozinho de dentro, e aí eu falei assim pra ela, ai, moça, será que ele coloca pra dentro pra gente? Porque era um saco de 10 quilos de ração, o outro era levinho, que era um tapetinho do Kiro, tá. Aí ela virou pra mim e falou assim, não, eu coloco, moça. Aí eu virei pra ela, eu falei assim, não, moça, mas pede pra ele nos ajudar. Não, imagina, eu ali, mulher, ela mulher, magrinha, bonita, magrinha, mas ela, magrinha, bonita, mas ela, sabe, quando, depois fui levar o Kiron pra passear na praça, eu fiquei pensando, tá, vou dizer o que eu fiquei pensando, sobre todo o conjunto da obra, porque assim, gente, eu tenho um negócio que, ai, minha bateria, não, mas vai dar tempo, porque a gente já tá na reta final da live. Eu tenho um negócio que é assim, que isso eu fui descobrindo ao longo do período, e isso eu entendi porque está dentro do meu manual estelar, e esse é o dom cósmico que eu tenho para realizar minha missão, que é ajudar, apoiar, ensinar mulheres a, voltarem para si,
tá? Que é muito que a gente vai trabalhar dentro do Código do Amor Próprio. Então, quando eu conheço, às vezes assim, a pessoa que tava me entregando o pacote do negócio, eu já faço uma leitura, um escaneamento, que é uma coisa muito doida, gente, eu não consigo explicar. Isso que eu faço, na verdade, nos atendimentos, nas mentorias. E lá no grupo, né? É como se eu sentisse a pessoa. É muito doido, tá? Aí, olha só. Aí eu viro pra ela e falo assim, não, mas ele tá pesado, porque eu sabia o que era o pedido, né? Pede pra ele nos ajudar aqui e colocar pelo menos, aonde você quer que coloque lá dentro? Eu queria que subisse mais um pedaço da escada pra ficar, né, mais perto pra mim, pra depois eu carregar o tal de pacote de 10 quilos, né? Mas aí depois fazer o quê? Aí ela virou pra mim e falou assim, não, moça, mas eu carrego, eu tô acostumada. Aí eu falei assim, Aí ela falou assim pra mim, meu marido. Eu disse, então pede pro teu marido pra ele pegar o pacote aqui pra gente e colocar ali. Imagina que tu vai carregar esse negócio pesado. Imagina, a gente é mulher. Eu peguei assim pra ela. Gente, eu vou ter que começar a falar umas coisas aqui na internet, vocês não estão entendendo. Vocês acham que isso aqui é feminismo? Eu digo, é feminista, né? Desculpa. É que eu tinha a bandeirinha quando eu tinha 18 anos. Eu andava com a bandeirinha assim, ó. Aí, minha querida, eu entendi que isso daí não é assim que funciona. Aí ela meio que não concordou, mas ela acabou falando, não sei se ela chamou amor, né? Porque ela já tinha dito que era marido. Será que você pode botar aqui? Ela falou até, foi bem bonitinha, docinha, pediu pra ele e ele veio. Aí eu reforcei com ela assim, moça e tal, porque é muito pesado pra gente carregar e tal. Aí o rapaz já veio assim, todo assim, pegou o pacote assim. Gente, vocês têm que entender uma coisa. Quando você pede pro homem pegar um negócio pesado pra você, ele fica feliz, porque ele tá te salvando de pegar um peso. É verdade. Homens aqui que estejam presentes, me confirma isso no chat. Tu não sente um prazer de... a minha donzela não precisa pegar este peso. Ou às vezes não é nem a tua mulher, mas o homem gosta de... Não é aquele agradar no lado que eu tô falando hoje na live. O homem, ele se sente útil de pegar um negócio pesado e evitar que uma mulher... Pra que a mulher vai pegar um negócio pesado se o cara tá junto? Se eu tiver sozinha, se eu não tiver como fazer na outra pessoa... A gente não é aleijado. É claro que a mulher vai ali, vai pegar... Mas tem um homem na presença, como que o homem não vai pegar? Aí ele todo assim, pegou. Aí sai, moça, pode botar aqui. Tava bom aqui, mais um pouco pra cima. Tá ótimo. Aí, muito obrigada, muito obrigada. Aí eles foram, né, embora. E aí eu peguei o Kiro, fui pra praça fazer o passeio e fiquei pensando. Que ela disse assim, mas eu tô acostumada, né? Daí eu fiquei pensando, putz. Comenta aqui quem é homem que tá na live, viu? Concordou. É verdade, né? Não dá prazer pro homem pegar o negócio, fazer questão de pegar um pacotão pesado, abrir. Quer ver uma coisa simples que a mulherada perde a oportunidade de ser feminina? Ai, amor, abre o pote de pepino pra mim, eu não consigo. Não precisa dizer que não consegue. É claro que a mulher consegue, se ela precisar, senão ela vai ter que ir lá pedir pro porteiro, vai ter que arranjar um homem passando no meio da rua. Não interessa. Se precisar mesmo, ela vai ter que pedir ajuda, porque... querida, o homem tem 20, 30 vezes mais testosterona que você, ser humano, mulher. E tu acha que tu tem a mesma força que ele? Para! Eu dou risada na rua quando as pessoas falam, não aguento, eu vou trazer mais essas coisas aqui. Aí eu passeando com o Kiro e pensando, né? Ela falou pra mim que ela tava acostumada. Eu fiquei pensando, poxa, a moça bonita. O que eu disse que eu ia falar? Bonita, mas assim, claro, ela tava ali com o marido, os dois lá no carro deles. Carro não, era tipo uma caminhonetezinha, né? Fazendo as entregas, tava cheio de pacote ali, que na hora que eu cheguei tava aberto, eu vi. Então, quer dizer, deve ter saído cedo do dia pra ficar nesse trânsito de São Paulo fazendo a entrega e tal. Mas às vezes é assim, ela tava com uma calça tipo moletom e uma blusa mais larguinha. Tá, tudo bem, não que ela precisa andar colada pra fazer as entregas, né, e tal. Mas não importa, ela também tá com o marido, primeira coisa. Segundo, porque ela está com o marido, ela pode estar arrumada. Ela pode fazer uma maquiagem, porque eu tô com esse filtro aqui, vocês não estão vendo. Tem uma coisa que desde 2020, da pandemia, que eu ficava muito em casa, desde lá eu tomei isso como um hábito pra minha vida e eu nunca mais deixei, que é o quê? Faça chuva, faça sol, vou sair, não vou sair, não importa. Eu acordo, passo meu skincare pra continuar linda e bela, que depois eu vou falar dentro do Código do Amor Próprio, gente, tem esse tipo de coisa que eu falo também. Aí eu passei o quê? Uma sombrinha, sombra, né? Pouquinha, levinha,
o rímel. Ontem eu pintei o olho. Ó, ontem era domingo, tá? Eu pintei o olho, eu ia gravar uns vídeos, eu tinha ficado com dor de cabeça, tá? Eu acho que eu tô com a cara amassada, eu vou pintar aqui meu olho de Cleópatra. Pintei aqui linda, maravilhosa. E pra gravar meus vídeos, que vão pra vocês, que eu tenho que me arrumar pra vocês me verem. Vocês acham que vocês vão querer ver vídeo com a pessoa toda feiosa? Não, né? Não dá, não dá. E assim, você tá ali pro seu marido, pro seu namorado, principalmente pro marido, gente, tem que se arrumar, sabe? Então eu ainda fiquei pensando, poxa, a mocinha podia se arrumar e tal, né? Se arrumar para o marido. Aí, eu tenho gente que fala assim pra mim, não, eu me arrumo pra mim. Eu tinha gente que falava assim pra mim, me arrumo pra mim. Mas acontece que, claro, você vai se arrumar em primeiro pra você, sempre o primeiro você, sim. Só que é ser um colírio, é ser a beleza. Nós, mulheres, temos que trazer esse lado da beleza. Enquanto o homem vai pra ação. Em outra live a gente fala mais sobre esses assuntos, mais do papel do homem e da mulher. Vocês querem? Quem tá aqui ao vivo já fala pra mim. A gente fala mais sobre isso, tá? Mas então a história que eu ia contar que aconteceu agora há pouco e eu pensei assim, nossa, a mocinha podia se arrumar mais, ela se acostumou a pegar, sabe? Imagina quantas entregas, de repente tem um saco de 10 quilos de ração. Pô, nessa hora o marido pode pegar e botar na porta lá do cliente, né? Pra que tem que ser ela? Não, essa menina no final do dia deve estar com os braços doendo, as costas doendo. E o homem, qual que é o papel dele? É proteger essa mulher, é fazer com que ela fique o mais segura possível. Aí, Gabriela, tu tá dizendo que então ela nem tinha que sair pra trabalhar com ele. Eu não tô dizendo isso. Eu acho que é ótimo. Acho que ela pode se arrumar, eu acho que ela pode ir nas entregas, tocar a campanha, fazer as outras partes que eu não sei o que é a logística. Ela pode pegar os pacotes. Tem 2 pacotes meus aqui que eram leves. Ela pode pegar esses pacotes. Ai, amor, você pode pegar aqui esse aqui que é mais pesado? Olha que doce. E ele vai lá, eu estou salvando minha donzela. E hoje eu tive confirmação na live que isso faz muito sentido, tá? Então, assim, mulheres, solicitem seus homens, mas não é mandando. Pega esse pacote aqui. Senão... É claro, minha querida, se você fizer assim, pega o pacote aqui, estende o pinto na mesa que você nem tem, é óbvio que o cara vai querer virar as costas pra você, não vai querer fazer nada. Ele não vai querer te cuidar. Experimentem que os homens cuidem de vocês. Você pode sim ser protegida, amada e valorizada. Então experimente ter homens que possam proporcionar isso para você. Mas então, você se comporte de uma forma que você vá chamar esse tipo de homem para você, tá? Se isso fez sentido para você, se você já viveu isso, comenta aqui ainda no chat. Se você quiser, depois você me chama no direct pra gente trocar mais uma ideia sobre isso. Quem sentiu que é um chamado estar comigo no Código do Amor Próprio, fica nessa turma, porque você vai gostar muito desse acompanhamento, tá? Lembrando que hoje é segunda, sexta nós começamos, tá bom? Então o desafio vai de 1º de maio a 28 de maio e a gente olha juntas no grupo de WhatsApp e você já vai dar grandes passos no começo de você começar a ter uma postura. Quem tá lá na Songamonga esperando o príncipe de cavalo branco chegar, você se inscreva rápido, porque o príncipe pegou um atalho e ele não vai chegar de cavalo branco, ele não existe desse jeito e tá na hora de você ter postura para daí sim você encontrar um homão para você, ou você homem encontrar uma grande mulher para estar aí com você. Essa que vai querer que você pegue o saco de ração e também que tem as outras partes bacanas dela, tá bom? É um prazer imenso servir vocês hoje no nosso encontro de hoje. Amanhã às 12h12 a gente se vê aqui. Amanhã a gente vai falar sobre por que você não consegue dizer não. Então almoce comigo nessa terça-feira que é amanhã, 12h12, a gente se vê. Por que você não consegue dizer não e por que isso tá destruindo teus relacionamentos. E eu quero lembrar que muitas vezes a gente não diz não em relacionamentos familiares também. Tô falando bem focado em relacionamento amoroso, mas às vezes você traz de lá pro teu relacionamento amoroso e às vezes você vai ter que começar dizendo não lá na família para você conseguir replicar isso também no relacionamento amoroso, tá bom? Prazer imenso estar com vocês, brincar com vocês e a gente se vê amanhã às 12h12. Muito prazer pela presença. Beijos, beijos, beijos!